Toda vez que tem uma instabilidade, as mulheres são as mais demitidas. Toda vez que a pandemia, por exemplo, as mulheres foram as mais demitidas. A gente voltou para os níveis de empregabilidade durante a pandemia do que era 30 anos atrás. Toda vez que o mercado muda, tem uma questão econômica, as mulheres são as mais demitidas. Então, os ambientes corporativos ainda são ambientes mais difíceis para as mulheres. Olá, eu sou Daniela Toffoli, diretora das marcas segmentadas da Editora Globo, e esse é o Marie Claire Negócios, o nosso videocast fruto do Power Trip Summit. Hoje a gente está aqui com a Ana Fontes. Bem-vinda, Ana! Que Tudo delícia, bom? tudo ótimo. Obrigada. Bom, a Ana mudou a cara do empreendedorismo no Brasil, deixando com certeza mais feminino. Depois de quase 2 décadas no mundo corporativo, a Ana decidiu mudar de rota. E ao fazer isso, abriu caminho para milhões de outras mulheres ao fundar a Rede Mulher Empreendedora. Muito feliz, Ana, novamente ter você aqui com a gente. Ana, você sempre fala da importância da independência financeira, né, especialmente para mulheres. Por que esse tema é tão central na sua trajetória e nas ações da RME? Porque assim, a independência financeira é importante para todas as pessoas, mas para as mulheres tem um diferencial enorme, né? Porque você gerar o seu próprio dinheiro, você ter o seu próprio dinheiro, isso está associado diretamente a você tomar as próprias decisões. Uma mulher que gera o próprio dinheiro, seja através do empreendedorismo ou da própria empregabilidade, ela consegue inclusive sair com menos dificuldade de situações de violência, seja qual for o tipo de violência. Porque a violência contra as mulheres tem 2 grandes fatores, a dependência emocional e a dependência financeira. Quando a gente tira da equação a dependência financeira, obviamente ela tem que trabalhar a saúde mental e tudo mais, mas você consegue abrir caminho para que ela saia dessas situações. E obviamente tomar as próprias decisões, né? Abrir o caminho, pensar no que ela pode fazer, como é que ela pode desenvolver a vida dela, a jornada, a carreira, o negócio, tomando as próprias decisões. Ela se fortalece, né? Sim, e esse reflexo é em toda a família, né, Ana? Porque é isso, né? Quando a gente vê uma mulher empoderada, muitas vezes ela é mãe também, então a família inteira sai ganhando. Agora, o empreendedorismo hoje é a ferramenta mais importante para essa autonomia se tratando de um país como o Brasil? É fundamental em se tratando de um país como o Brasil, cuja quantidade de emprego não é suficiente para atender todas as pessoas, especialmente as mulheres. Toda vez que tem uma instabilidade, as mulheres são as mais demitidas. Toda vez que a pandemia, por exemplo, as mulheres foram as mais demitidas. A gente voltou para os níveis de empregabilidade durante a pandemia do que era 30 anos atrás. Toda vez que o mercado muda, tem uma questão econômica, as mulheres são as mais demitidas. Então, os ambientes corporativos ainda são ambientes mais difíceis para as mulheres. E aí o empreendedorismo não é que elas vão lá, quero empreender, acordei hoje, quero abrir um negócio. Na verdade, elas vão para o empreendedorismo porque elas são empurradas para esse ambiente. É a possibilidade dela conseguir se manter ativa naquilo que ela gosta de fazer, o que ela faz, é a possibilidade dela ter flexibilidade, porque o empreendedorismo dá flexibilidade, dá outras responsabilidades, mas flexibilidade também. E é a possibilidade dela gerar renda, né, e conseguir ou sustentar a família, porque quase 50% delas sustentam a família com o dinheiro que vem desse pequeno negócio. E por que elas são as mais demitidas ainda hoje? Porque, infelizmente, o ambiente corporativo ainda é um ambiente extremamente hostil, especialmente para mães. 70% das mulheres que empreendem, o gatilho para empreender é a maternidade. E, normalmente, ou ela chega no ambiente de trabalho pós-licença maternidade, é demitida, ou essa mulher chega no ambiente de trabalho, não se reconhece mais ali porque não é acolhida. Alguns meses atrás eu tive uma executiva que me procurou e falou, olha, eu voltei para o meu trabalho pós-licença maternidade e eu tô me sentindo péssima, porque eu não tinha mais lugar para sentar, não tinha mais nenhum ambiente para me receber, e era gerente executiva ela. Então, uma posição bacana. Ela falou, o meu chefe não falou comigo durante a primeira semana, ou seja, não falou, olha, seja bem-vinda, você está de volta, e ela não se sentiu acolhida, e ela estava emocionalmente bastante abalada, porque ela tinha deixado o filho em casa, toda aquela questão que a gente tem também, e aí ela falou, olha, eu vou pedir demissão, porque eu não me vejo mais nesse ambiente.
Então você tem as duas coisas, sabe? Complexo, né? É um É tema bem complexo. cheio de camadas. Agora, Ana, você passou quase 2 décadas no mundo corporativo antes de empreender. E o que te motivou, né, a mudar essa rota, buscar um novo caminho profissional? E o que você diz para as mulheres que estão querendo fazer o mesmo, enfim, por N motivos? Claro. Assim, não foi uma decisão fácil, Dani, porque muita gente me manda mensagem e fala assim, me conta aí, como é que foi essa decisão? Não foi de uma hora para outra, eu tenho 2 filhas, eu tenho responsabilidade financeira com as minhas 2 filhas, eu e meu marido, a gente divide as contas, então, assim, a gente tem uma dependência do meu salário à época e do meu negócio hoje. E aí eu tomei uma decisão porque eu não me reconhecia mais naquele ambiente. Eu amava o meu trabalho, mas era um ambiente extremamente masculino, extremamente machista, e assim, as pessoas não enxergavam aquele ambiente. E eu não tinha ferramentas para combater aquilo. Até porque durante 4 ou 5 anos eu fui a única mulher executiva dentro da vice-presidência que eu trabalhava. Então eu olhava para os lados e só via homem, eu me vestia de terninho, eu reproduzia o modelo da liderança deles e não conseguia enxergar outras mulheres. Então, foi essa combinação, e fora o fato de eu ser mãe. O gatilho da maternidade também contribuiu. E aí, a partir daí, eu tomei essa decisão de sair. Não foi uma decisão fácil. Muitas vezes, uns 2, 3 meses depois de eu tomar a decisão, eu fiquei apavorada, porque eu falei, puxa, como é que vai fazer mesmo com uma pequena reserva financeira? Falei, será que vai dar certo? Mas aí eu fui respirando, fui me organizando, pensando o que eu poderia fazer, pensando que negócio eu poderia criar, e por isso eu fui construindo essa jornada. E foi vencendo o medo, né? A gente falou aqui em um dos episódios do videocast com a Ana Raia sobre o medo, né? Ter coragem mesmo se a gente erra. E é isso, né? Porque, assim, as pessoas falam muito assim, você é super corajosa. Eu falo, gente, coragem não é ausência de medo, tá? Coragem é você seguir em frente apesar do medo. Então, muitas vezes eu tive muito medo. Eu falava, gente, será que eu tomei a decisão certa? Quantidade de conta, boleto da escola, um monte de coisa para fazer. Eu falava, será que eu tomei? Mas aí eu falava, eu vou por esse caminho e vou com medo mesmo. Vamos ver que bicho vai dar. Agora, conta pra gente como que nasceu o blog, né? Que deu origem à Rede Mulher Empreendedora. E se você imaginava naquele início o impacto que teria. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava o impacto. Eu, na verdade, estava com o meu primeiro negócio. Eu tinha 2 negócios paralelos. Um espaço de coworking, um escritório compartilhado, e uma plataforma de resenhas positivas, se chama Elogia Aqui, que eu vendia. Isso há quantos anos? 2010, 2009, 2010. Nossa, bastante tempo. Pois é. Bastante tempo. E aí, pela plataforma, eu fui selecionada para um programa da GV, que era um programa social. Que ajudava mulheres que tinham negócios a aprender sobre gestão, organização de negócio, como vender e tudo mais. E o processo seletivo foi muito extenso, eram 5 etapas na época, chamava 10 mil mulheres o programa. E quando foi o primeiro dia de aula, os coordenadores do curso falaram, olha, se sintam privilegiadas, vocês as 35 selecionadas, nós tivemos mais de 1.500 inscrições. E aí, óbvio, eu fiquei feliz por um lado, mas me deu uma tristeza por outro de pensar nas outras mulheres. E aí passou uma semana, as 35 mulheres já viraram amigas de infância em uma semana. Você sabe bem como isso funciona. E aí na semana seguinte eu fui conversar com os coordenadores, eu falei, tem como eu ajudar as mulheres que não foram aprovadas? Eles falaram, Ana, não sei, o que você imagina? Eu falei, eu vou começar a escrever sobre o que eu aprendo aqui na sala de aula e vocês mandam para as que não passaram. Ah, que bacana, então era para compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento, e era uma coisa assim, só que o professor falava de um jeito, eu meio que traduzia aquilo para uma linguagem mais acessível. Mais acessível. E aí eu fui juntando e eles mandaram por e-mail esse meu blog que chamava Rede Mulher Empreendedora para essas mulheres. E aí eu fui tocando o curso. O curso durava 3 meses, e aí eu vi essas mulheres interagindo. Nessa época, o blog tinha uma ferramenta que chamava RSS. Sim. Gente, é coisa muito de velho falar isso. Nada Denuncia a nossa idade. Denuncia a idade. E aí passaram-se 6 meses aí que eu terminei o curso, teve a formatura, estava tocando os negócios. Um belo dia, eu olho o blog, tem 100 mil pessoas me acompanhando nesse RSS. E eu falei, gente, o que aconteceu? Eram 1.000 e poucas. Elas foram passando, não tinha rede social ainda. Elas foram passando de uma para outra. E aí no ano seguinte, 2011, veio a primeira, acho que foi Facebook. E aí eu abri uma página e aí virou uma loucura. Elas interagiam entre elas, e elas me enlouqueceram. Sim, imagino. Mas foi muito bacana.
porque tudo foi criado de forma muito orgânica. Eu não imaginava, assim, para mim o blog era uma coisa que eu fazia à parte dos meus negócios. E eu fazia de noite, de final de semana, eu escrevia, eu organizava as informações, mas aí tomou uma dimensão tão grande que os 2 outros negócios deixaram de ter a importância que tinham. Eu vendi o Elogia Aqui e o espaço de coworking, depois de 4 anos eu fechei. E aí o blog virou o seu negócio. Virou o meu negócio, que hoje tem 2 milhões de mulheres diariamente conectadas no Brasil inteiro. A gente já impactou mais de 10 milhões e a gente já doou mais de 50 milhões de reais em microdoações para as mulheres. Isso que eu ia perguntar, quais as principais conquistas da RME até hoje e de qual você mais se orgulha? Dá para escolher uma, tipo filho, assim, que não dá para escolher? Tem muitas de se orgulhar, mas eu acho que assim, quando a gente recebeu... A gente tem muitas empresas que são aliadas, parceiros, fundações, porque o nosso modelo de negócio não é cobrar das mulheres. O nosso modelo de negócio é buscar recurso em outras organizações para que as mulheres consigam ter acesso a tudo que a gente faz de graça. Esse é o nosso objetivo. A rede ser inclusiva, ser uma rede que não bloqueia ninguém porque não tem dinheiro. E nós temos mulheres desde aquela que faz o churrasquinho, o bolo no pote, o sorvete, até a mulher que fatura 10 milhões por ano. E a gente tem programas diferentes para cada uma delas. Então isso para mim sempre foi uma coisa inegociável. Agora, o que para mim foi muito importante foi o primeiro cliente, que foi acho que em 2012, a primeira grande empresa que nos procurou, falou assim, o que é isso? O que é essa rede mulher empreendedora? E aí eu falei, explica, conta mais, né? Conta mais. Aí eu expliquei, eles falaram, a gente quer contratar vocês para fazer uma consultoria, porque a gente quer criar um programa para mulheres. Era um mega banco, a gente criou, eles estão com a gente até hoje, e a gente orienta eles em relação à temática de mulheres empreendedoras. Depois, um outro marco muito importante. Em 2017, 17 ou 18, não me lembro de cabeça, a gente recebeu a primeira doação, mega doação, de $1 milhão da fundação do Google, para a gente fazer um projeto que a gente tinha feito, uma amostra, um piloto em São Paulo, para escalar o Brasil inteiro, que é um programa que se chama Ela Pode, onde a gente capacita mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso foi assim, eu não sabia nem para onde o que eu fazia, porque era muito importante, assim, receber esse dinheiro, foi muito importante. Depois vieram outras doações nesses valores para poder a gente escalar o programa, porque o Brasil, assim, tem dimensões continentais, a gente tem realidades muito diferentes das mulheres, e para a gente conseguir chegar nessas mulheres, a gente precisa de recurso, não tem muito jeito. E aí a gente desenhava os programas, validava a metodologia, fazia projeto piloto e ia buscar apoio financeiro. É o que a gente faz até hoje para poder conseguir atingir essas mulheres. Que bacana. E você criou também um festival, né? Que traz mulheres do Brasil inteiro para falar e para fazer negócios, né? Mais importante ainda. Qual é a importância da troca do networking entre as mulheres? Esse festival, assim, é a coisa que, assim, quentinho no coração que dá. Quando a gente vê aquela quantidade de mulheres ali, a gente leva muito conteúdo qualificado para elas, a gente tem 5 palcos nesse festival simultâneos, mas a gente faz com que elas se conectem, com que elas se conheçam, com que elas troquem ideia, porque é muito solitário empreender, para a mulher é mais solitário ainda, e quando ela se enxerga, é muito comum a gente ver no festival as mulheres se enxergando e ouvindo as histórias e chorando. Porque, assim, elas sentem no fundo do coração, assim, o quanto que é difícil, né, aquela jornada de empreender. A gente faz 2 dias de evento, a gente fala que é uma imersão em conteúdo, informação, mentoria. A gente tem inúmeras CEOs que dedicam horas para fazer um negócio que a gente faz no festival, que é uma fast mentoria. Ah, que bacana. É uma mentoria rápida. Então, você vai lá, Dani, você senta como a gente está aqui, você dedica meia hora, né, e você ouve uma dúvida de uma empreendedora e você dá uma recomendação para essa empreendedora. A gente orienta a empreendedora a levar uma dúvida rápida e você ajuda. Assim, quando a gente entra na sala de mentoria, são 30 mulheres dando mentoria para outras 30 mulheres. É muito comum as CEOs, as C-Level, elas se inscrevem e falam que vão ficar 1 hora, porque o tempo é muito corrido. Claro. E aí elas vêm, eu vou cancelar minha agenda inteira, eu vou ficar aqui o dia inteiro, eu quero levar todas elas para minha casa. Eu falo, você não pode levar para casa. Mas é muito bacana porque é uma energia, né? Mulher tem uma coisa, apesar de todo mundo falar, mulher tem uma coisa de ajudar outra mulher que é muito forte.
Você vê, assim, o genuíno delas falando, olha, eu vou te ajudar com isso, vou te apresentar tal pessoa. E isso a gente nem sabia que chamava mentoria. Eu não sabia que chamava mentoria. Eu falava, vamos pegar uma mulher que sabe mais e ajudar uma outra mulher. Fazer uma troca ali, vamos fazer né? uma troca. E aí depois que a gente foi entendendo que isso chamava mentoria. Isso é muito rico, Dani. Que bacana. Isso quando você conta, né, que elas se identificam, uma ouve o problema da outra, é tirar um pouco da solidão também, né? Sim. Porque é isso, empreender é difícil e também solitário, né? Você não está dentro de uma corporação, não tem alguém te falando vai por aqui, vai por ali. Sim, então, imagino que ali seja realmente o ambiente de troca. Eu tive muita dificuldade também e eu tenho mentoras até hoje. Mesmo a rede tendo todo esse tamanho, a gente sendo reconhecido mundialmente, com esses milhões de mulheres, eu tenho mentoras que me ajudam até hoje. Porque empreender não importa o tamanho, você tem problemas diferentes de acordo com o tamanho. Mas você vai continuar tendo desafios. Eu volta e meia ligo para os meus mentores e falo para os meus mentores e mentoras, olha, estou precisando de ajuda em tal item, estou precisando de ajuda em tal questão, não sei que caminho seguir para essa questão, ou eu apresento o que eu tenho de solução e vejo se é o melhor caminho. É muito importante isso. E eu acho que a mentoria não deveria ser só para a empreendedora, para a mulher na carreira também. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, porque a gente sempre tem dúvida, né? Sim. E quanto mais opinião a gente ouve, melhor, né? A gente toma a decisão talvez um pouquinho mais bem ali baseada. E, bom, você está onipresente, né, Ana, em todos os lugares. Conselhão do governo, W20, G20, Conselho do Pacto Global. Enfim, quais as principais bandeiras em cada uma dessas cadeiras que você ocupa atualmente? Nossa, é muita coisa. Não Às vezes eu paro e falo assim, meu Deus, onde eu tô? Assim, no Conselhão, a gente tem um objetivo na rede, no Instituto da Rede Mulher Empreendedora, de apoiar as mulheres, né, no território, lá na vida como ela é, mas a gente entende que sem política pública não adianta. A gente precisa construir políticas públicas que ajudem essas mulheres, de acesso a capital, para vender, para melhorar a condição delas. E isso você tem que ocupar espaços de política, não tem jeito. Então, assim, eu estar no Conselhão, a minha pauta ali é ajudar as mulheres através da autonomia econômico-financeira. Não só as mulheres da rede, mas as mulheres em geral. Então, eu acho importantíssimo eu ocupar esses espaços ali e toda hora que há algum debate ali, olha, gente, não esqueçam das mulheres. No Pacto Global, a minha luta é outra, né? Engloba também as mulheres, mas lá no Pacto nós trabalhamos pelos ODS, né? Pelos 17 ODS. A gente trabalha com o setor privado, o Pacto Global tem um foco muito específico no setor privado, fazer com que as empresas sejam mais sustentáveis, tenham mais governança, né? O tal do ESG que a gente fala tanto, e que olhem para o ambiente e para o social com uma combinação para a gente caminhar para uma sociedade mais justa. Então, meu papel como vice-presidente do Conselho, lá no Pacto Global, é estar atenta a essas pautas, representar o Pacto em vários ambientes, inclusive fora do Brasil, e isso é muito importante, porque a gente acaba olhando todas essas pautas de forma interseccional, né? E vendo o que a gente pode fazer para melhorar. Eu gosto muito de estar nesses espaços, é uma loucura. Imagino. É uma loucura, porque a agenda, né? Mãe de 2 filhas, empreendedora, conselheira, mas a gente vai que vai. Essa é a minha próxima pergunta, né? Tentar entender como você equilibra todo esse trabalho com a sua vida pessoal, qual que é o seu segredo, né? Você tá sempre viajando, rodando o mundo, então tem algum momento que você consegue se desconectar? Tem alguns momentos. Conta pra gente. É muito engraçado, porque essa é a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais, especialmente de mulheres. Elas perguntam, como é que você dá conta de tudo? Eu respondo sempre, eu não dou conta. Né? Eu fujo daquela imagem da mulher guerreira, da mulher perfeita, da mulher multitarefa, da mulher que consegue dar conta de tudo. Eu falo assim, gente, eu sou uma mãe e uma mulher possível. Eu faço, vários pratinhos caem, várias coisas que eu gostaria de fazer, às vezes eu não consigo, e eu passei a me acolher de uns anos pra cá. Porque assim, a gente é tão julgada o tempo inteiro pela sociedade, se a gente não se acolhe, mas quem vai acolher a gente, né? Então eu procuro me acolher, converso muito com as minhas filhas, não é fácil, elas são jovens, uma de 22, outra de 17, não é fácil esse processo, mas elas entendem que eu gosto de trabalhar, e eu acho que isso é muito importante, não é só pelo dinheiro, é por gostar mesmo de trabalhar, e eu reservo alguns momentos para mim, para o meu autocuidado, mas do meu jeito. Claro. Passear com o cachorro, assistir série, eu amo assistir série e adoro uma série que é surreal e chama Largados e Pelados.
É quando você se desconecta. Eu jamais estaria naquele lugar, eu jamais estaria lá. Mas é isso, é uma realidade paralela. É isso. Não, mas até, né, você falou, é esse autocuidado que também não pode ser uma imposição, né? Não pode. Cada um encontra o seu autocuidado. E você falou das suas filhas, as meninas também têm uma filha. Também é importante mostrar para elas que a gente não dá conta de tudo, né? Isso. Ou eu não sou boa na cozinha, ou eu não dou conta de ajudar na prova quando é menor. Porque senão a gente também passa para as nossas filhas uma imagem de que a gente tem que ser perfeita e dar conta de tudo. Exatamente. Então, e eu mostro assim, eu choro, eu canso, eu falo, não aguento, tô cansada. Porque é tanta imposição pra gente, da gente ser tudo... Ai, não, tem que ser essa mulher perfeita, tem que dar conta de tudo. E meu marido é muito companheiro, né? Assim, eu acho que isso é muito importante. A gente ter um companheiro que seja companheiro. E não que seja aquela pessoa que tá ali mais te dando trabalho, dando né? trabalho. Um terceiro filho, que algumas mulheres falam. Algumas mulheres viram pra mim e falam, meu marido é meu terceiro filho. Eu falo, gente, não pode isso. Tem alguma coisa errada, né? Bom, a gente já está terminando. Eu queria saber, Ana, qual é o seu maior sonho atualmente para a RME e para você, Ana Fontes? Ai, que delícia! Nossa, que pergunta! Não, o sonho para a RME é a gente conseguir, de fato, olhar para coisas que sejam construção nova para as mulheres e não ficar resolvendo questões que são desigualdades. Hoje a gente trabalha em desigualdade. Eu queria construir coisas para levar mulheres para ambientes de inovação, para buscar outras coisas para as mulheres e outros desenvolvimentos. Hoje a gente tem que trabalhar na base, que é gerar dinheiro e autonomia econômico-financeira. O meu sonho é que a gente saia desse território da base, porque já vai estar resolvido e a gente vai ajudar a mulher. Dê um segundo passo. Dê um segundo passo. Esse é o meu sonho. Como pessoa, eu tenho uma vontade de trabalhar com política pública. É uma vontade, assim, de movimentar as coisas através de políticas públicas. Agora, quero ser política? Não sei. Então, já vamos começar uma campanha aqui, lançar uma campanha. Quero ser política? Não sei, mas eu quero muito, porque eu acho que não dá para, como uma organização social, você fazer a transformação em altíssimo volume. Mesmo a gente tendo essa relevância que a rede tem. E eu acho que a gente tem que ter mais mulheres nesses espaços de poder que tomam as decisões e criam as políticas. Sem dúvida. Então eu quero estar nesses espaços, eu quero fazer isso. Vamos ver, Dani. Ai, adorei. Mais um momento que a gente precisa de coragem, Nunca né? falei isso pra ninguém, viu, Dani? Gente, amei. Aí temos um furo de reportagem, candidatura Ana Fontes para prefeita. Nossa Senhora. Adorei, Ana. Obrigada. Muitíssimo obrigada por ter vindo ao Power Trip Summit. A Ana está com a gente aqui desde da segunda edição. Segunda edição. Né, do Power Trip Summit. Presença confirmada todos os anos e obrigada por estar com a gente também no videocast. Estou muito feliz, uma delícia. Nosso papo passou muito rápido. Muito rápido, né? Queria contar aqui, então, esse foi o videocast Marie Claire Negócios. A gente falou com a Ana Fontes, criadora da Rede Mulher Empreendedora. Até o próximo episódio.